Olá, você que está me assistindo. Eu sou a Gléia Jordão, numeróloga cabalista, formada pelo Armazém de Energia com a professora Vanice Bonavigo. E mais uma vez sou grata à professora e a toda a sua equipe por me incentivarem a trazer mais um tema para esse evento. O tema que trago agora é sobre o lápis, o carbono e a energia. Quando eu iniciei o curso de numerologia cabalística, em uma das primeiras aulas da professora, provavelmente a segunda, a professora abordou a importância do lápis e utilizou a parábola do lápis. Não vou descrevê-la aqui, mas sugiro a você que busque na internet, leia ou ouça esta parábola e poderá verificar o quanto ela é significativa. A professora, nessa aula, mostrou o quanto o lápis em si tem a ver conosco. Ela falou sobre a ancestralidade do lápis e nos lembrou que todos temos ancestrais, destacando que a ancestralidade do lápis se origina de uma árvore, um pinheiro, assim como nós, que possuímos uma árvore genealógica na nossa história de vida. A professora também falou de quantas pessoas foram envolvidas na criação deste lápis. Durante o plantio, durante o corte, durante o transporte, durante a industrialização, durante a comercialização e mais. Quanta energia foi doada neste processo todo? Esta parábola nos traz 5 conselhos importantes, que são dados pela melhor amiga do lápis, a borracha. E no segundo conselho, ela diz o seguinte para o lápis, que a essência dele é interna, é a parte interna, e é o grafite. Isso pontua mais uma semelhança conosco, pois a parte mais valiosa e essencial é o nosso interior. E, logicamente, que a professora nos falou de todos os conselhos e nos conduziu a uma meditação sobre os mesmos. A professora Vanice considera o lápis um objeto mágico que nos estimula e aguça a intuição, o que faz todo sentido. Mediante a isto, achei interessante trazer mais conhecimento sobre o grafite, que é a parte interna do lápis. E o que é o grafite? O grafite é um mineral metálico, macio, maleável e de tonalidade cinza escura. Os cientistas o chamam também de grafita, chumbo negro ou plumbagina. Ele é encontrado na natureza e é formado somente por átomos de carbono. E esses átomos de carbono estão dispostos geometricamente em um arranjo hexagonal. Ou seja, se tivéssemos condições de visualizar uma molécula de grafite, nós veríamos exatamente os carbonos ligados entre si, formando a figura geométrica hexágono. E qual é a origem desse grafite? O grafite se origina do carbono. Ele é uma das variações alotrópicas do carbono. O carbono apresenta 4 variações alotrópicas, que são o grafite, o diamante, o fulereno e o grafeno. O que significa alotrópicos? São aqueles materiais que possuem a mesma composição química, ou seja, são constituídos pelos mesmos átomos de um elemento químico. E o que difere entre eles? É exatamente a disposição desses átomos de carbono, que se organizam de forma diferente, formando diferentes formas geométricas. O grafite possui outras utilidades além de lápis e lapiseira. Eles são utilizados como tintas para proteção de estruturas de ferro, de aço. Eles são utilizados no latão, no bronze, na cerâmica. Eles são utilizados como lubrificantes sólidos ou ainda como lubrificantes à base de água. Enfim, ele tem várias utilidades. Voltando ao nosso lápis. O lápis recebe graduações. E essas
graduações são designadas da seguinte forma: pelas letrinhas H, HB e B. Na B, existem graduações de 3B até 9B. E cada uma dessas graduações é específica para um tipo de escrita ou desenho. Por exemplo, a graduação 3B serve para traçar a textura da pele de um desenho. A 6 e a 9B serve para traçar sombras mais escuras. E assim sucessivamente, cada tipo de graduação tem sua utilidade específica. O lápis B, de um modo geral, o grafite B, é um grafite mais grosso, mas, no entanto, é macio, suave e tem um traço escuro. O grafite, como já falamos, se origina do carbono. E o que é o carbono? O carbono deriva do latim carbo, que significa carvão. É um elemento químico não metálico que foi descoberto na forma de diamante na China há mais de 2.500 anos antes de Cristo, mas foi reconhecido como carbono por Lavoisier no século XVIII. E depois as suas propriedades foram estudadas por Kekulé e Cooper no século XIX. O carbono se forma por decomposição de compostos orgânicos na ausência do ar, na ausência do oxigênio, ou na forma inorgânica, a partir da erosão de rochas sedimentares ou de minerais terrestres. O carbono é o quarto elemento mais abundante do universo. 20% da massa do corpo humano é formado por carbono. E é por isso que ele é considerado o elemento químico da vida, porque ele é o único elemento químico com estrutura atômica adequada à formação de ligações químicas estáveis e variadas com um número grande de elementos químicos. Quando eu cito aqui substâncias como proteínas, lipídios, glicídios e aminoácidos, eu estou falando de substâncias que constituem o ser vivo, o organismo dos seres vivos. E estas substâncias são formadas por moléculas que, em sua composição química, apresentam os elementos químicos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Então, a química nos diz que se tivéssemos condição de remover cada átomo de carbono dos seres vivos, ou todos os átomos de carbono dos seres vivos, estes deixariam de existir como seres vivos. As grandes jazidas de carbono formaram-se num período, numa era, na verdade, chamada Era Paleozoica. Quando o planeta Terra iniciou a sua formação, após a grande expansão energética causada pelo Big Bang, tá? Para entender isso, tudo que aconteceu de transformação que levava à formação do nosso planeta, foi assim nomeado certos momentos como eras e períodos. Na era paleozoica, que corresponde a 542 a 251 milhões de anos atrás, da escala de tempo geológico, e no período carbonífero, tá? Que surgiu o carbono. Como assim? O período carbonífero foi um dos períodos da era paleozoica. Na verdade, ele é o penúltimo. E aqui, para nós, nos interessa este penúltimo e o último, para poder explicar a formação do carvão, do carbono. Então, no período carbonífero, foi, assim, um período marcado pelo surgimento de grandes florestas, sendo que a espécie mais presente, assim, como floresta, eram as samambaias. Samambaias gigantescas.
E também foi neste período que surgiram os primeiros répteis no nosso planeta. Esta imensidão de florestas deu origem ao carvão, ao carbono. Logo em seguida, iniciou um outro período que nós chamamos de período Permiano. É o último da era paleozoica. E neste período Permiano, ocorreu um grande aquecimento global, que levou à maior extinção em massa registrada na história da Terra. Esta é a história de um dos componentes que constitui o lápis. Trouxe esse conteúdo sobre o grafite, o carbono e energia a vocês com o objetivo de estimular um despertar, uma sensibilização às questões que envolvem o passado, a ancestralidade, de tudo que nos cerca. Hoje, a nossa atenção recaiu a um dos componentes do lápis, o grafite. Eu não falei da madeira, que envolve o lápis, não falei da borracha e do metal, que muitos lápis trazem, porque alguns lápis têm numa extremidade o grafite e na outra extremidade tem uma borrachinha que é presa, que está anexada a esse lápis por um metal. Todos esses materiais possuem uma história que compõe a sua existência. E quantas energias estão envolvidas na existência desses objetos? E não é só a madeira, o grafite, o metal e a borracha. É todos os objetos, é tudo que existe na Terra ou no universo. Lembrando da energia do planeta em si, que é ainda em transformação. Sim, porque isso não tem fim. O nosso planeta, ele está sempre se transformando, gerando novas substâncias. Enfim, não para. E isso é confirmado com uma lei da natureza, que foi constatada, verificada e descrita por Lavoisier. E essa lei diz o seguinte: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não tem fim, nada finda, tudo passa por transformação. E, na verdade, também nada se cria. Aquilo que eu acho que foi criado é, na verdade, uma transformação, porque só quem cria é Deus. A energia cósmica, que é o princípio vital que gera, mantém e modifica tudo no universo, é a composição de tudo e a razão de tudo. Ela, aparentemente, impessoal e onipresente. No entanto, está em todos os planos de manifestação. A professora Vanice tem razão. Realmente, o lápis é mágico. Realmente, ele nos inspira, nos aguça a intuição. Apenas temos que estar atentos a tudo que nos rodeia. Observamos um desenhista, um arquiteto, um engenheiro. Eles concentram-se para iniciar os traços do que desejam criar através dos desenhos, dos cálculos, das plantas, dos imóveis. E nós, numerólogos, também nos concentramos ao iniciar um mapa. Inclusive, pedimos licença para adentrar no campo energético daquele consulente. Sabemos da importância de atrairmos uma energia benéfica que nos envolva para que possamos ser bem-sucedidos em nossa tarefa. Na verdade, sempre queremos estar bem. Então, através de meditação, orações, procuramos transformar as energias não benéficas em energias positivas. Temos na nossa consciência que devemos vibrar o mais elevado possível, sintonizar com o mais elevado possível, com as energias mais elevadas possíveis, pois carregamos a centelha divina
e ela nos direciona para o melhor. Há no universo vários tipos de energia, vários tipos de energias. Assim, tudo e todos somos energia. Para finalizar, vamos mostrar uma curiosidade de um só lápis. Você sabia que um lápis é capaz de anotar 45.000 palavras ou riscar uma linha de 56 quilômetros de comprimento? Muito obrigada.